Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos que nos acompanham nesta manhã. Estamos aqui para mais uma transmissão da nossa página AD Perus Oficial, da nossa TV Perus. Deus te abençoe, Deus abençoe tua manhã. Queremos levar até você as nossas orações, queremos levar até você as informações do campo missionário. E para isso, nesse dia, nós temos aqui o pastor Eliseu, pastor da Assembleia de Deus Ministério de Perus, ali na cidade de Campo Limpo Paulista. É uma honra tê-lo aqui conosco, pastor Eliseu. Obrigado. Deus te abençoe poderosamente. Vamos interagir, vamos compartilhar as nossas alegrias e emoções do campo missionário. Sinta-se à vontade para saudar os nossos irmãos. Quero saudar os nossos internautas que estão conosco nesta manhã, a todos que estão conectados também. Quero agradecer por essa oportunidade, meu pastor, agradecer ao nosso presidente, pastor Dr. Elias, ao pastor Orlando, por essa oportunidade da gente poder aqui compartilhar de algumas coisas da obra missionária. É uma alegria estar com vocês. Vamos começar com a oração a Deus, agradecendo a Deus por este dia que o Senhor nos deu, pela vida, pela paz. Agradecer a Deus pelo nosso ministério, por Deus ter levantado esse ministério sério, um ministério comprometido com a obra de Deus, pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, toda a sua família. Vamos orar também pelos nossos missionários que estão aí no campo, batalhando pela obra de Deus, aqui no Brasil, fora, nos países que Deus tem confiado ao ministério. Lá estão os nossos missionários fazendo uma grande obra. Por você que tem sido um canal de bênção da parte de Deus para a realização desta obra. Você é o canal de Deus para esta obra. Queremos louvar a Deus por tudo. E vamos nesta hora fazer uma oração para que Deus entre na sua casa, aí no seu trabalho, para que Deus entre com uma intervenção, com um milagre. E você sinta paz diante destes momentos tão difíceis que nós estamos enfrentando. A oração resolve. Não tem como dar errado. Se nós orarmos, não tem como dar errado. Chamo você agora, vamos orar juntamente nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e amado Pai, pelo poder que há na Tua santa palavra, pelo poder que há no Teu nome, estamos aqui, Senhor, nesta manhã, para mais um dia, Senhor, tratarmos de assunto sobre a Tua obra. Deus, leva agora a paz, a alegria do Teu Espírito Santo até as pessoas que me ouvem. Pai, que eles sejam, Senhor, impactados com a Tua presença, sinta a paz e alegria do Teu Espírito Santo nesta hora. Deus abençoe o pastor Eliseu, que está aqui conosco, dando a Tua bênção, dando a Tua graça, a regional que está sobre a responsabilidade do Teu servo. Ó, meu Deus, os campos que são supervisionados. Ó, meu Deus, Deus e Pai, abençoa o pastor Elias, a missionária Lígia, toda a diretoria do ministério. Manda, Deus, a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos lá, compartilhe aí, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Liga para teu irmão, põe aí no grupo de missões da regional, da igreja, os nossos missionários de vários lugares. Manda o teu comentário porque vai sair aí na nossa tela e nós vamos falar, vamos comentar. Quero ouvir a sua voz aqui nesta manhã. Quero ouvir você falar conosco neste momento. Aqui é a TV Conamp, Departamento de Missões do Ministério de Perus. E você faz parte desse projeto. Você é o nosso missionário dentro da igreja da nossa regional, do nosso setor e da nossa congregação. A todos os nossos líderes que nos ouvem agora, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Eliseu, vamos falar um pouco sobre missões, sobre a obra que Deus tem confiado ao Senhor, esta obra que está sendo realizada pela Regional de Campo Limpo Paulista. Sim, pastor. E a supervisão
deste campo regional. Para os irmãos que não sabem, a regional de Campo Limpo Paulista e supervisiona o campo de trabalho ali na Venezuela, no Maranhão, com a grande obra que lá está o pastor Edinaldo Maranhão, não é isso? E na Venezuela, o pastor Rodrigo e a missionária Tatiana ali junto com seus filhos, uma benção na obra do Senhor. Vamos lá, pastor, fala para nós um pouquinho sobre Venezuela, os desafios, projetos que o senhor tem acompanhado lá, como é que Deus está trabalhando. Pastor, olha, é muito importante a abordagem desse assunto sobre a Venezuela, por conta de que, através de tantos desafios, tantas dificuldades, a gente vê a mão de Deus. Porque a gente sempre fala que Deus está no controle, Deus está no controle, e o fato da Venezuela é uma realidade daquilo que falamos. Pastor Rodrigo, já tivemos vários missionários, né? O trabalho desde meados de 2005, que teve início, vários missionários passaram por lá, até o pastor missionário Rodrigo esteve lá também por 9 anos, e agora eu quero enfatizar mais o retorno dele, Então, o pastor vê que, diante da dificuldade que já vivia o país da Venezuela, mesmo nisto, ele sente-se impelido pelo Espírito Santo a voltar à Venezuela. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pastor, porque assim, observando essa questão, às vezes nós estamos na maioria das vezes, a nossa zona de conforto, né? o nosso momento de conforto, nós estamos no nosso país, do lado da nossa família, pertinho, sendo assistido de uma forma mais direta, pertinho de todos os irmãos. Agora o missionário Rodrigo, ele chega, porque a Venezuela já estava naquele período bem delicado, e o nosso pastor presidente sempre fala sobre isso, que ele se disponibilizou e disse, não, eu vou continuar o projeto de Deus lá naquele lugar, e com dois filhos, criança, adolescentezinho, né? E a esposa abriu mão daqui e disse, eu vou investindo aquilo que Deus... a visão de Deus, né? A visão de Deus. E está dentro dessa sua fala aí. E é uma coisa, pastor, que aos olhos humanos, as pessoas que estavam ao redor dele, com certeza viram isso como um tremendo ponto negativo, né? Você vai enfrentar, não é uma cidade, não é uma deficiência de um departamento da cidade ou de uma localidade, é o país que estava em crise. Mesmo assim, a chama do chamado ardeu, foi mais forte, ele voltou à Venezuela. Graças a Deus. E também a obra de Deus crescendo nessa atual conjuntura, e não só que vive o Brasil, o mundo inteiro está vivendo isso, né? E uma coisa mais grave ainda para os países que já vinha de um processo, de um caos financeiro, de um caos espiritual, de uma série de coisas. E a gente percebe que Deus levanta o homem certo para o lugar certo e na hora certa, e com a chama ardente, envolvido com uma visão. Sim, por isso que eu tenho assistido os trabalhos aqui do CONAMP, os programas do CONAMP, até uma entrevista que o senhor deu numa Palavra da Madrugada, achei maravilhoso, sobre o chamado. Então, o que eu sempre digo, pastor Orlando, fazendo um parênteses aqui, a vaidade pessoal tem sido um grande problema para o atendimento do chamado. Por quê? Porque a vaidade pessoal me faz eu fazer aquilo que é bom para mim. Eu vou ser, eu faço ser. Mas no caso do pastor Rodrigo, você percebe que a chamada foi acima disso, acima da visão negativa. E ele chega agora dentro de um país trucidado pelo governo, a gente sabe todo o processo que estava passando, e mais do que isso, quando ele chega, desencadeia de verdade a crise econômica. De verdade. Aí começa a falta de produtos de primeira necessidade. E daqui a pouco vem a pandemia. E o que eu louvo a Deus, pastor, quando a pessoa tem essa chamada, e eu estava em conversa com ele, falou, pastor, eu louvo a Deus,
porque a Venezuela, mesmo depois que eu saí, ela ficou bem pastoreada. Ela não teve retrocesso, Não né? teve retrocesso. O pessoal fala muito bem dos que passaram, teve uma estrutura que sustentaram. A única coisa que teve foi um problema com uma das igrejas lá, que por conta de administração lá, teve que retrair um pouco, já retornou. E agora, como o senhor fala, o mais importante de tudo isso, pastor, finalizando a minha fala, é que mesmo diante de tantas dificuldades, aí vem o registro da igreja. Da igreja. Definitivo. Que foi uma grande vitória. Uma grande vitória, um sonho para eles. E o pastor Juan Bautista, lá do Peru, Sim. ele contribuiu muito para Sim, essa estabilidade sim. do processo da igreja nossa lá na Venezuela. E a mão de Deus operou poderosamente nesse processo. E eu estava vendo o crescimento que Deus deu durante o período, a construção que está em andamento do templo da Venezuela. Os batismos sendo realizados. Os batismos, almas se chegando. Sim. A missionária Tatiana dando depoimento lá das crianças, dos trabalhos que está ocorrendo na Venezuela. A gente vê que Deus ele trabalha além de tudo aquilo que a gente está esperando, né, pastor? Sim. Eu sempre falo lá na nossa regional, que Deus sempre ele faz mais do que pedimos e melhor do que esperamos. Aleluia, glória a Deus. O pastor Rodrigo chega e agora já tem o Cibemp, já tem o aniversário da igreja, já tem os batismos, já tem as almas chegando, agora um trabalho social feito junto ao hospital. As autoridades lá solicitaram que a igreja desse um apoio aos hospitais. Então, isso é louvável. E tudo isso, pastor, diante de toda essa crise. Então, a gente vê realmente a mão de Deus. Eu sempre falo também lá, pastor, na nossa regional, que muitos testemunhos serão extraídos agora dessa pior crise que estamos vivendo. E tem uma coisa que vamos levar em consideração aqui nesta manhã, os irmãos que estão aí nos assistindo agora, e eu peço a vocês, em nome do Senhor Jesus, que esteja firme no vosso propósito de servir a Deus e ser o agente de Deus para esse momento. Há uma frase que diz o seguinte: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Perfeito. O interessante é que, diante de tudo isso, vem uma oferta da Venezuela mensalmente, que o senhor sabe disso. Sim. Mensalmente vem uma oferta da Venezuela, a missionária disse, não, isso aqui é eu que quero dar para missões. Ou seja, eles já são a obra de missões, mas eles dizem, eu quero contribuir com missões. O pastor Juan Bautista, lá do Peru, a mesma coisa, eu quero estar junto de missões, mas já é um fruto de missões, que vamos dizer assim, o campo missionário, ele não só sobrevive de missões, como ele faz a missão, tanto na prática, como ajuda outros a fazer missões também. É o caso da Venezuela e de outros lugares que nós estamos vendo todo esse processo, pastor. E os irmãos que estão aí, às vezes a pessoa diz, meu Deus, que chama que arde no meu peito, querendo desenvolver esse chamado em toda essa situação missionária. Nós vemos que eu estive na Venezuela uma vez junto com a equipe lá de Campo Limpo Paulista, e nós vemos que a alegria dos irmãos em receber, a satisfação, a gente participa ali de um trabalho e vê o quanto os irmãos estão felizes, porque foi alguém levar a mensagem que abriu aquele trabalho, que teve essa projeção missionária, pastor. Sim. Essa chama que foi mais forte do que as dificuldades fez com que chegasse lá. E eu louvo a Deus, pastor, também, pelos irmãos que são contribuintes, que abençoam a obra de Deus. Então, a nossa regional é privilegiada nesse sentido, porque nós já recebemos vários missionários que trouxeram testemunhos do que está sendo realizado do outro lado da fronteira, por conta daquilo que a gente... Então, é um organismo vivo e é uma organização séria, o CONAMP, que realmente o que você deposita lá chega ao missionário. E mais do que isso, pastor, e a bênção que isso produz na vida dos crentes,
Porque eu não posso ir, eu oro, mas eu posso ajudar o pastor Rodrigo a dar um passo a mais, o pastor da África dar um passo a mais, o pastor. Então isso é... Pastor, sem contar que Campo Limpo Paulista é uma regional, assim como muitas, são muito envolvidos com missões. Eu lembro como se fosse hoje, eu acho que há 11 anos atrás, foi feito o projeto Chimoio em Campo Limpo Paulista. O senhor fez parte desse projeto Chimoio. E quando o saudoso pastor Acioli lançou lá o projeto Chimoio, e a gente estava juntos nesse projeto, e nós vemos, pastor, que até hoje os frutos estão lá. Sim. Os frutos estão lá. Quantas vidas foram alcançadas, quantas pessoas. Eu costumo dizer que deixa de ganhar, não é que perde. Perde quem ganha. Exatamente. Né? Perdeu quem tinha alguma coisa. Exatamente. Mas a pessoa deixou de ganhar quando participou, quando se envolveu, quando disse, Deus, entra nesta causa comigo. Eu costumo dizer que tem milagres no campo missionário. Eu recebi um milagre na Venezuela, quando eu estive lá. Eu estava doente com diverticulite. E uma irmã orou por mim na porta da igreja da Venezuela e Deus me curou ali na Venezuela. No campo missionário é campo de milagres. Quantas pessoas ainda não despertaram para isso, pastor Eliseu? Sim, e é o que a gente tem feito muito na nossa regional e as pessoas que a gente encontra. Se tem uma coisa, pastor, que mexe com o coração de Deus, com a mão de Deus, é a obra missionária. Porque não faz sentido estarmos na igreja e não participarmos de missão. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque para isso que nós somos chamados. Exato. Jesus falou, olha, vocês não se preocupam com um templo e tal. Vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vocês vão receber a essência do Espírito Santo. Para quê? E o cumprimento... Para ser testemunha. Pastor, e o cumprimento do ide, Jesus, ide... Esse ir de fazer discípulos, eu estava comentando com o pastor agora há pouco, o fazer discípulo, a pessoa saiu daqui, foi para um outro país, uma outra cultura, ou até mesmo dentro do Brasil, como nós vamos abordar também nesta manhã, foi para uma outra cultura, quando chegou lá, ganhou aquela vida para Cristo, Deus transformou, foi inserido dentro dele a palavra de Deus, ele teve uma mudança de comportamento, agora teve um todo em volta disso, teve um missionário que se dispôs aí, teve um ministério que reconheceu a chamada daquele missionário, observou o campo missionário e tem os irmãos que estão lá, estão dizendo, eu estou junto, você que me ouve nesta manhã, você está junto na sua contribuição, na sua oração e abraçando esta causa de Deus, Deus está de uma forma toda poderosa fazendo este mover no campo missionário. Aí eu converso com pessoas às vezes e digo, olha pastor, se o senhor quiser a minha oração tem, a minha oferta tem, mas eu não tenho essa chamada para ir. Glória a Deus, Deus está vendo isso tudo, né? Mas tem aquele que diz, pode contar comigo. Como é que eu faço? Onde é que eu vou? Conversando com os obreiros, não só obreiros para o trabalho local, mas para o trabalho transcultural, é um desafio muito grande, pastor Eliseu. Sim. É um desafio muito grande. O pastor Rodrigo pegou a sua família, foi para lá. Nós temos os pastores que estão em outros países, que nós vamos citar nos programas seguintes também. Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, nós temos a Oceania, nós temos muitos lugares que tem. Está lá o missionário, deixou aqui o seu conforto e disse, eu vou atender a chamada de Deus nesse negócio. Agora, vamos para finalizarmos a questão da Venezuela. O senhor faz o seu apanhado da Venezuela hoje. Sim, pastor. Eu queria... Pode abrir um parênteses? Pode. Só? Sobre o Chimoio é importante dizer isso. Quando o saudoso pastor Acioli fez o projeto Chimoio, rapidinho, ele estava em oração e pedindo uma confirmação de Deus. E nesse período de oração, um empresário de Campo Limpo, um irmão lá, chegou e falou, pastor, eu não sei qual é o projeto, não sei o que é, mas se o senhor está esperando uma resposta de Deus, está aqui, está minha caminhonete, com a chave e tudo. Isso aí é para dar start no projeto que o senhor está falando. E disso nasceu. Quantas pessoas fazem propósito? Teve uma irmã que fez um propósito com Deus recentemente e disse, pastor, eu fiz um voto
e um voto financeiro para abençoar a obra missionária. Não demorou muito para Deus mandar a benção, por quê? Porque Deus viu a fidelidade no coração daquela pessoa. Sim. Ela não brincou, ela acreditou naquele voto que ela fez, que Deus iria dar a benção. Ela fez o voto, Deus mandou a benção e ela cumpriu o voto dela com a obra de Deus. Então, esse irmão que o senhor está falando, foi lá e eu garanto uma coisa, ele não ficou sem a recompensa de Deus. Não ficou. No caso da Venezuela, temos a irmã Josefa em Campo Limpo, uma senhora já de quase 80 anos, ela também ardeu a chama de abençoar a Venezuela. E ela tinha um terreno para vender, numa localidade lá, e ela falou, como eu vou ajudar a Venezuela? Como eu vou ajudar a Venezuela? Aí o Espírito Santo falou assim, ao invés de você dar para o corretor vender e dar a comissão para ele, faça um propósito, venda você e dá a comissão para a Venezuela. Falou, pastor, uma semana, ela é de idade, não sai quase de casa, uma semana, bater na porta dela. O camarada falou, eu quero comprar o seu terreno lá em Jarinu e tal, assim, e já quero pagar a vista, já quero vir no quarto. Não, espera aí, meu neto tem que ver, já queria pagar na hora. Pastor, pagou e ela mandou uma oferta para a Venezuela, para a glória do nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Você que nos assiste agora, em nome do Senhor Jesus, seja um instrumento abençoador da obra de Deus. Se você ficar olhando para este mundo, para tudo que está acontecendo, cuidado para não perder a fé, porque Deus está acima de todas essas coisas. Janelas ainda se abrirão no céu, coisas extraordinárias ainda vão acontecer e Deus quer usar a tua vida em nome de Jesus. Deus abençoe o nosso pastor Rodrigo, né, pastor? Sim. Deus abençoe a missionária Tatiana. Sim, estão lá fazendo um excelente trabalho, com toda a dificuldade. Agora tivemos a infelicidade dessa pandemia, né, que também atingiu a Venezuela, além dos problemas que já tinham. Mas a gente vê o crescimento, pastor. O resumo é que as mãos de Deus estão estendidas sobre aquele lugar, sobre o pastor Rodrigo, e eu tenho certeza que ainda muitas almas virão, muitas conquistas virão, por conta que o Senhor está no controle e tem alguém com a chama acesa em graças a Deus. E quem quiser entrar em contato e saber com mais detalhe as igrejas que nós temos lá na Venezuela, o trabalho, é só entrar em contato no 3915-9200 e pedir para ser direcionado ao CONAMP, que é o Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus, e falar com o secretário, o pastor Ezequias, ou com quem estiver no atendimento. E você vai saber o que está acontecendo, a obra de Deus, como está indo, e vai ter relatório para o bom andamento da obra do Senhor. Pastor Eliseu, para os irmãos que gostam de saber coisas nacionais, coisas internacionais, nós também vamos falar um pouquinho, que o senhor é o supervisor ali também do Maranhão, onde está o pastor Edinaldo, o que está acontecendo. Tivemos aqui com o pastor Fernando Sartini, ele falou sobre o Piauí, vamos falar depois sobre o Peru e outros trabalhos no Ceará, que o pastor Marcos Faveirinha está conosco hoje aqui, mas o nosso tempo ia ficar muito apertado, ele ia falar do nosso grande projeto missionário no Ceará. Mas vamos falar sobre o Maranhão, que eu sei que o Maranhão, Deus está, eu costumo dizer que Jesus colocou a cabeça no lugar lá e o negócio está andando de vento em popa e Deus glorificando o nome dele. Sim, pastor. É uma história muito longa, porém nós vamos aqui, de forma sucinta, dar um relato, né? O pastor Edinaldo veio para Campo Limpo em 2002. Em 2012, depois de 10 anos, ele veio, se preparou e tal, se formou, e aí nasceu a chama de voltar para o Maranhão. Aí, por conta da importância que ele tinha ao ministério, não, será que é a hora, será que não é? E chegou uma hora que ele chorou pedindo para ir, ir ao Maranhão. E aí Deus o enviou ao Maranhão. Pastor, ele chegou lá em 2012, que foi dada a abertura do trabalho, com o pastor Flávio e o pastor Gilson, né? E quando ele chegou lá, a estratégia foi trabalhar com crianças. Aí ele começou a trabalhar com crianças, evangelização de crianças, e aí no próximo ano, um ano depois, tem um lugar lá chamado Pedreira 2, é importante citar isso, que o índice de criminalidade lá era muito alto, muito alto. E aí ele começou a frequentar lá, uma família chamou para que fizesse culto, doaram lá um pedaço um espaço para que eles fizessem o culto.
E aí começou o trabalho lá. Começando o trabalho, eles fizeram uma reforma no lugar, o índice de criminalidade baixou drasticamente. É o poder do Evangelho. O poder do Evangelho chegou, pastor, e as coisas começaram a diminuir. E isso fez com que fosse alavancado a obra de Deus. E aí começou. E importante, pastor, citar também, por isso que é importante os irmãos, os internautas, todos saberem da importância da obra missionária e o cuidado que Deus tem, pastor, com a obra missionária. Tem vários exemplos, mas vou citar um só por conta do tempo. Tem um lugar lá chamado Vila Davinópolis, os povoados que eles chamam são todos distantes, 23 quilômetros, 26 quilômetros, 16 quilômetros. E tem esse povoado que eles faziam culto debaixo de um pé de árvore. E aí depois passaram para um estabelecimento, só que a pessoa alugou, vendeu no seu estabelecimento, eles voltaram para o pé de árvore de novo. E olha como são as coisas, uma pessoa que estava desviada da igreja, sofreu um ataque de uma onça. Ela foi atacada por uma onça, sobreviveu ao ataque e recebeu uma indenização. E recebendo a indenização, falou, não é justo vocês voltarem para a árvore. Eu quero congregar nessa igreja, mas eu quero que construa a igreja aqui no povoado. Graças a Deus. E ela financiou a construção da igreja, para a glória do nome do Senhor. E aí começou. Então, pastor... Isso expressa gratidão também pelo que Deus fez, né, pastor? Sim, sim. Quantas pessoas que têm recebido bênção de Deus, que têm sido tocado por Deus, têm recebido a oração da igreja, a imposição da mão do pastor da igreja, mas não têm demonstrado a sua gratidão através das suas ofertas para a obra missionária, não tem se envolvido. Se tem alguém que está nesse estado, desperta em nome de Jesus e olha para esse testemunho tão grande, tão maravilhoso que Deus fez na vida dessa pessoa. Sim, pastor. E aí começaram os milagres, né? As coisas acontecendo, e inaugura uma aqui, ganha um terreno ali, ganha o material aqui. E uma coisa que eu estive no Maranhão me chama muita atenção, pastor, voltando à questão da vaidade pessoal. Lá a gente percebe, todos os lugares a gente sabe que temos as dificuldades, enfim. Mas lá, pastor, é impressionante a proatividade. Eles trabalham construindo a igreja todo final de semana. Eles construíram, se não me engano, 3 igrejas simultaneamente, todo final de semana. Uma equipe de obreiro em uma, na outra semana ia na outra, na outra semana ia na outra. Nessa semana ia nessa, aí tinha pessoas, por exemplo, que não tinham habilidades para pedreiro e tal. Ele falou, eu vou com o meu quadriciclo e vou carregar água para a igreja ser construída. E com isso, pastor, foi um negócio extraordinário. Aí, com todo esse crescimento, esse avanço, as dificuldades sim se avolumaram, mas a obra de Deus avançando, e chegou 2017, onde eu queria... onde foi o divisor de águas, como o pastor Edinaldo disse. No ano 2017, estivemos ali no mês de agosto, e havia ali uma predisposição a sucumbirem com o trabalho de Perus. Havia um trabalhar ali, né, um movimento para que finalizasse com o trabalho de Perus. E falou, onde que já se viu o ministério de Perus, que a gente nem sabe de onde é, ter uma igreja com alvenaria no povoado. Isso é a mão de Deus. É a mão de Deus, é uma coisa extraordinária, pastor. E aí, o Maranhão ouvia falar do ministério de Perus pela boca do pastor Edinaldo. Então, chegamos ali como pastor regional, né, como o supervisor daquele trabalho, e aí fomos em todas as congregações, levamos um profissional, o Daniel Reis, que é profissional na área de filmagem, de fotografias, e fizemos um trabalho ali em todas as congregações. Pastor, em todas as congregações, eu quero até frisar uma que nós estávamos falando. Nós falamos da importância do CONAMP, né, do cuidado, da seriedade com que trata e da grandeza do Ministério de Perus. E teve um lugar, pastor, chamado Pedreira 2, que eu estava falando no Ministério de Perus, aonde já está instalado, que temos na Europa, em todos os lugares que temos, falamos do pastor Ronaldo, falamos do pastor João Rocha, enfim, falamos dos trabalhos que temos em todos os países. Falei, então, gente, não é um ministério que chegou ontem, não é um ministério que caiu de paraquedas, é um ministério sério. Enquanto eu falava isso, pastor, olhei do lado assim do púlpito,
tinha um irmão e um jovem, ajoelhado no chão, chorando e batendo no chão, pastor. Eu sabia da importância, eu sabia. Aquilo ali me comoveu muito, pastor. Pastor, fica arrepiado com o Foi negócio desse. um negócio muito espiritual. A igreja, pastor, o senhor percebia o brilho no olho. Aí eu falei aos irmãos, irmãos, o pastor Edinaldo, ele não veio para cá, para o Maranhão, por conta que, não deu certo alguma coisa, ele veio, não. Foi uma chama que ardeu. Ele tem a formação dele, a esposa tem a formação. É um direcionamento Era de bem Deus. pregado, um direcionamento de Deus total. Então isso, pastor, deu uma alavancada no trabalho, porque é impressionante, pastor. Outro testemunho que me impressionou muito é uma pessoa lá, o cooperador, chamado hoje é cooperador Wesley, e ele veio do Recife para a Nova Olinda. E quando nós chegamos lá em 2017, aí ele falou para mim, pastor, sabe por que eu ainda estou aqui em Nova Olinda? Porque eu vi que ainda tem ministério sério e tem pastor sério e honesto. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa. Eu vim para ser o... E o interessante, gigante, pastor Eliseu, os irmãos aqui comentando conosco aqui, lá do Pernambuco, e outros irmãos de outros lugares, está falando aqui conosco aqui nesse momento, nós vemos o quanto Deus trabalha nessas coisas, Sim, né? pastor. O que Deus tem levantado a nossa igreja para ir por esse Brasil afora. Sim. E no caso do Edinaldo e outros estados que nós estamos aí, a mão de Deus trabalhando. De vez em quando o Edinaldo passa umas fotos lá, ele é valente, construindo a igreja, e agora está com um projeto da igreja de criança anexo à sede para trazer as crianças, preparar aquelas crianças, um meio de atrair também, não só o lado espiritual, como o lado social também, porque quando precisa de socorro, vai na casa do pastor. Sim, o carro dele virou, parece que uma ambulância, pega o povo, corre, recebe a oração, faz a obra de Deus acontecer. Isso é muito maravilhoso. Maravilhoso. A gente vê o cuidado, pastor, o cuidado de Deus, a alegria das pessoas. Ele tem um relacionamento extraordinário com a criança ao idoso, pastor. Que maravilha, pastor. É um negócio que chama a atenção demais, o carinho. E é isso mesmo que o senhor falou, pastor. Não tem hora, não tem dificuldade, é o carro ambulância, é oração no hospital, vai dormir 2 horas da manhã, a gente vai para o povoado 20 e poucos quilômetros, às vezes não dá para vir no mesmo dia, dorme lá, depois 7 horas da manhã já está correndo, é um negócio extraordinário, mas a obra avança. Aí teve um caso, pastor, também muito interessante, seria importante a gente citar, quando abrimos o trabalho em Tutóia. Tinha o pastor Hélio do Sul, pastor Hélio do nosso ministério, ele falou, tem um... Que hoje está em Joinville, Santa Catarina, ali aquela região. Uma pessoa procurou ele e falou, olha, tem um irmão meu que está lá em Tutóia e eles estão lá procurando uma igreja e tal, enfim, assim. E aí ele falou, olha, eu conheço o Edinaldo, que é do Maranhão, é mais perto, vamos falar com o Edinaldo. O Edinaldo me procurou, eu falei, você quer que eu vá por São Paulo ou você vai por aí? Ele falou, não, pastor, eu vou por aqui mesmo. 600 e poucos quilômetros, pastor. Meu Deus. De Nova Olinda. Aí ele falou, pastor, nós vamos lá então sondar a terra. Eu falei, vai lá, sonda a terra, vê certinho, a gente conversa com o CONAMP, conversa com o nosso presidente, e a gente vê o que a gente pode fazer. Pastor, sabe o que ele fez? Por direção de Deus, falou, pastor, eu senti uma chama. Esse rapaz que chegou do Recife, pegou o caminhão dele, compraram 40 cadeiras, fizeram a placa Ministério de Perus e foram para Tutóia, para conhecer. Chegou lá, quando começa a conversar com o pastor Arieldo, ele falou, parece que eu já sou desse ministério há muito tempo. Meu Deus, coisa já vamos linda. Inaugurar. Pastor, já abriram o espaço, alugaram lá, colocou as 40 cadeiras para dentro, botou a placa de Perus, 48 crentes. Meu Deus. E hoje já temos uma construção feita lá. Deus é maravilhoso. Os sinais de Deus, ele opera poderosamente na vida daqueles que creem. O senhor contando isso, a minha mente foi agora numa cidade chamada Tocos do Mogi, em Minas Gerais, um lugar chamado Tocos do Mogi. E me chamaram para ir visitar aquele lugar que lá tinha uma família. Olha essa história, lá tinha uma família. E chegando lá com alguns obreiros, pastor Daniel Matias de Franco da Rocha e pastor Marcos Faverim, chegando em Tocos do Mogi, fomos até a casa dessa irmã, o casal nos recebeu, fizemos uma oração, aí ela veio contar o depoimento, que ela estava orando a Deus para que Deus enviasse um ministério para abrir a igreja ali
e ali ser estabelecido no terreno dela, foi construído a igreja, e ela contou um testemunho, pastor, que aquilo me chocou. Ela não tinha pessoas para dirigir o culto, ela e um esposo crente. Ela disse que ia próximo a um lugar da casa dela, tinha uma pedra, e ela ia lá orar. O culto dela era naquela pedra ali. E sabe quem era que se aproximava dela, pastor, na hora da oração? Os animais dali, que seria a vaca, o boi. Chegava alguns passarinhos, eu digo isso com muita responsabilidade espiritual. Os passarinhos iam para perto e começavam a cantar, pastor. Meu Deus. E ela orando. E hoje lá tem uma igreja de Perus lá, um trabalho excelente, coisa de Deus acontecendo. Em todo o Brasil, em toda a região, Deus está trabalhando. Eu quero, nesse momento, dizer que Deus ele não falha nos seus projetos, Deus não falha na sua proposta para nós. E a proposta de Deus para nós é: dê lugar. Quem há de ir por nós? Quem se habilita? Quem vai fazer alguma coisa? Eu não posso ir, mas você pode orar, você pode contribuir. A nossa igreja tem esse cofrinho aqui, ó, que é do Departamento de Missões. Isso aqui, pastor Edinaldo, tem muita gente fazendo, pastor Eliseu, fazendo proposta, voto com Deus com cofrinho, o senhor sabe muito bem disso. Campo Limpo Paulista é muito forte também em cofrinho. As coisas acontecem, os irmãos pegam nas nossas igrejas um cofrinho, coloca a moeda. Eu queria que o cameraman aqui desse um zoom aqui. Cadê o nosso... Vamos lá, dê um zoom aqui depois nesse cofrinho aqui, para mostrar para os irmãos. E hoje, agora, nesse momento, os irmãos que estão nos acompanhando aí, como eu posso fazer agora para dar uma oferta para esses projetos? A salva está passando aí agora na sua casa, tá aí, ó. Aprendi isso com o pastor Flávio Pena. Sim. Em meio a essa pandemia a gente aprende muita coisa. Aí, tá a salva aí, ó. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 27415. Faça a sua transferência lá e abençoe a obra de Deus, abençoe a obra do Senhor neste momento. Está aqui, ó, o nosso, é aqui nessa daqui, está aqui, ó, o nosso cofrinho. Deixa eu mostrar quanto é bonito. Pastor, eu sou de outra igreja, eu posso pegar um cofrinho desse para contribuir? Pode sim, em nome do Senhor Jesus. Está aqui, vamos lá, deixa eu melhorar aqui essa imagem. Está aqui, ó. Olha aí, cofrinho bonito, em nome de Jesus. No cofrinho tem o número de série, muito organizado, tá? E tem a conta corrente também aqui no cofrinho também. Essa mesma conta que está aí, apresenta aí, está aqui. Você pode dar a sua contribuição. Quando não quer o cofrinho, ou até mesmo pode ter o cofrinho e o carnê, tem irmãos que são fiel demais da conta nisso aqui, sim, pastor. Sim. O senhor sabe disso aqui, sim, ó. Sim. O nosso carnê, está aqui o nosso carnê de contribuição para a obra do CONAMP. O missionário está orando por você, está aqui, dá um zoom aqui, está aqui, ó. Os nossos carnês também, o número de série, as folhinhas dentro, está aqui, ó, o nome do contribuinte e o valor do contribuinte. Um canhoto desse vem aqui para a nossa sede matriz e o outro fica com você lá aí na sua casa. Deus em Cristo estar abençoando a nossa vida poderosamente, pastor Eliseu. Eu sei que o senhor é um homem que ama missões, se envolve com missões, Maranhão Deus está fazendo, Venezuela, mas eu também sei que aqui em Campo Limpo Paulista tem coisas, sim, de Deus acontecendo ali, sim, que é muito notório aqui para o nosso ministério. Fala um pouquinho dos seus projetos em Campo Limpo Paulista. Aquelas pessoas que dizem, não, fala de alguma coisa pertinho, vamos aqui do ladinho em Campo Limpo Paulista. Pastor, em Campo Limpo Paulista, nós, por misericórdia de Deus também, tivemos uma ideia que nasceu do coração de Deus, de criar um projeto lá social, voltado para atender a membresia, atender as necessidades daqueles mais carentes, né? E na empresa que eu trabalhava, existia uma coisa chamada disponibilização. Certo. Na empresa que eu trabalhava. Eu vou resumir. Cada departamento da empresa, usinagem, rebarbação, tinha as máquinas que eram acopladas ao centro de custo, sim, deles. Então, que precisavam ser depreciadas. Então, tudo que é comprado na usinagem é depreciado na usinagem. Um exemplo. Então, à medida que vai tendo lucro, as peças vão sendo realizadas, eles vão
depreciando a máquina por aquele valor de lucro que tem entrado. Então, eles fizeram um incentivo. Por quê? Porque cada departamento fazia-se um fechamento semestral de quanto ainda faltava depreciar de cada objeto desse, de cada máquina dessa. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, se você disponibilizar o que você não usa, a gente tira do seu centro de custo e coloca numa área física, a pessoa vai lá, olha e acaba redistribuindo e alocando a outro centro de custo. Por quê? Porque acontecia que, por exemplo, o departamento de compras ia comprar uma máquina, um computador, e quando chegava no inventário, tinha 2 computadores numa sala que não estava sendo usado. Então, com isso, o departamento de compras diminuiu as compras e redistribuíram aquilo lá. E eu tinha sonho de fazer isso para a igreja. E aí, nós lançamos esse projeto em 2017, da disponibilização. Aí foi interessante que numa reunião com os pastores, eu falei assim, contei tudo isso aí, resumidamente, falei, irmãos, então nós queremos fazer isso. Então, se você tem alguma coisa disponível na sua igreja, disponibilize para que uma outra igreja possa utilizar. Na reunião, pastor, para a glória de Deus, um pastor levantou a mão. Pastor, eu tenho um bebedouro que é de coluna e eu não estou usando mais. Ajeitei ele, dei uma ajeitada, está novinho e está lá parado. Aí eu falei, tem algum pastor que não tem bebedouro ainda na igreja? Ele falou, pastor, estamos começando a congregação e eu não tenho. Pronto. Tem problema o senhor disponibilizar para ele? Aí ele falou assim, não, pode levar. Aí, e isso começou, mas a minha visão era a pessoa física. Aí começou a jurídica. Aí banco para cá, microfone e fios, enfim. E nós montamos uma congregação em Morungaba só com doação. Meu Deus. Microfone, púlpito, cadeira, banco, tudo, som, tudo, nessa disponibilização. Porém, a minha visão era chegar na pessoa física. Então, quando consolida na pessoa jurídica, que é a igreja, e aí nós então entramos com a pessoa física. Eu falei, irmãos, já que chegamos à consolidação do jurídico, queremos agora pedir a você se tem um sofá, uma geladeira, um rack, um armário, um guarda-roupa, um colchão, que você não utiliza, que esteja em boas condições. Aí começou, pastor, a doação. E aí, pastor, eu vou trocar minha sala, pode buscar. Pastor, eu vou trocar meu sofá, pode buscar. Que maravilha. Pastor, eu vou trocar isso, pode buscar. E aí, pastor, a gente chegava na casa dessas pessoas, da nossa igreja, e a irmã falava assim, mas o que está acontecendo? Eu falei, nós viemos trazer um sofá para a senhora. Ela falou, mas como assim sofá? Eu não comprei sofá. Eu falei, não, mas e pelo o senhor já tinha o conhecimento prévio que aquela pessoa era necessitada daquele objeto. E quem faz isso? Que é uma ação social já dentro do conjunto. Exatamente. Então, os irmãos que são responsáveis pela assistência social, quem fazia esse cadastramento e já levantava a necessidade. E no grupo colocava, preciso de um colchão, preciso disso. Então, a gente só fomos direcionando. Então, pastor, para a glória de Deus, nós já fizemos um compartilhamento de mais de 700 móveis. Meu Deus. Glória de Deus. Então chega lá, a pessoa se alegra, fala, a igreja em ação, né? A igreja agindo dentro da área social, porque a igreja, no lado espiritual e tudo, ela nunca deixou de agir. A igreja, ela é atuante em todos os aspectos, moralmente, espiritualmente, secular, prepara as pessoas, dá uma capacidade das pessoas discernir e visualizar a vida em outro aspecto, né? Quando as pessoas são beneficiadas, ela estende a mão amiga vai lá, estende a outra mão, né? As pessoas estão em casa, vamos dizer assim, acabou aquilo que pode ser usado ainda, né, pastor? Não é aquilo que já é, vamos dizer assim, que não... Descartável, não. Aquilo que é usável ainda, que pode ser um objeto, que tem a necessidade, vai lá dar, porque lá na outra ponta tem uma pessoa que necessita, que nós temos a ação tão tremenda que é a Associação Azaria do Ministério de Perus aqui, da nossa sede matriz, e abraça tanto o Brasil como fora do Brasil aí, em uma forma extraordinária, a associação através da presidência da missionária Lígia, alcançando poderosamente pessoas necessitadas. E o senhor está com essa obra bonita lá em Campo Limpo Paulista. Eu fico muito honrado e grato a Deus pela sua vida, pastor Eliseu, porque o senhor tem sido um instrumento de Deus para essa finalidade de abençoar vidas. E os irmãos que estão aí
saiba que Deus está trabalhando em favor daqueles necessitados, de pessoas que precisam. A igreja de Deus, ela não se abala diante de nada. O Salmo 46 diz que Deus está no meio dela e ajudará ao romper da manhã. Sim. Aleluia. Essa noite vai passar, pastor, e nós vamos triunfar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, e tem até um testemunho que tem tudo a ver com missões, que numa dessas necessidades, nós atendemos uma jovem de uma das congregações nossas, do setor 4, de Várzea Paulista, e ela era nova convertida, recém-chegada ao evangelho, com necessidades e tal, aí levamos cama, uns móveis para ela, né, pelo semear. Sim. A família dela soube, e falou, mas que negócio é esse? O que aconteceu? Quem fez isso? Ah, foi a igreja que fez. Ah, foi a igreja? Nós queremos ir lá na igreja. Foram na igreja, 8 almas aceitaram Jesus. Graças a Deus. Por conta da ação social. Que Por isso que tem maravilha. tudo a ver com missões. As pessoas ouvem e falam, poxa, isso... E agora, recentemente, criamos também a farmácia, né? A farmácia em Campo Limpo também. Paulista, que tem sido uma bênção, pastor. Conseguimos regularização certinha, Sim. estamos cadastrados no CRF, temos a farmacêutica que atende, nos termos legais aqui de Perus. E o que me alegra a alma, pastor, é assim, temos vários parceiros já, médicos, clínicas, hospitais, que souberam do projeto e falou, eu quero fazer parte, isso é maravilhoso, eu quero fazer parte, eu quero doar um dia, eu quero ir lá, eu quero fazer. E aí a irmãzinha chega lá, pastor, com uma receita de coisas que R$300, R$400, R$500. E lá a gente consegue gratuitamente abençoar a vida deles. E aí traz uma qualidade de vida melhor para eles. E mais do que isso, incentivando-os sempre. E acredita na ação de Deus no meio da igreja, né, pastor? Porque estamos vivendo em dias tão complexos, tão difíceis, que é onde as pessoas ela tem que estar com a mente aberta, que a igreja ela é o grande, vamos dizer assim, é o corpo de Cristo, mas é a ação de Deus na humanidade, né? É o pronto-socorro, Pronto-socorro, tanto espiritual como de aconselhamento, psicólogos, as nossas igrejas estão preparadas com psicólogos, profissionais sérios, e o pastor, a área espiritual do pastor para abençoar. Os missionários estão no campo, sendo agente de Deus, estão preparados para atender às necessidades do povo em oração, levando a palavra de Deus. O CONAMP hoje conta com mais de 180 famílias no campo missionário, trabalhando em Cuba, Venezuela, Peru, Argentina, Paraguai, Equador. Estamos no Equador, o pastor Rodolfo, que está lá no Equador, na Europa, em vários países da Europa, na Índia, está lá o missionário Mário e o pastor Mário e missionária Celina. Teve aqui conosco também, lá da Espanha, a missionária Isabel Galindo, chorou aqui dando o testemunho dela, que há 15 anos atrás ela foi pelo Ministério de Perus para lá, 16 anos, lá para Espanha, e está lá hoje fazendo a obra de Deus, regularizou a igreja, todo o processo de Deus acontecendo. Irmão, divulgue o trabalho do nosso ministério, fale o que Deus tem feito, fale as obras que Deus tem operado. No Brasil, coisa tremenda. No próximo programa nós vamos apresentar aqui o trabalho que está ocorrendo no Ceará. Depois nós vamos falar de Lapão, que está lá o pastor Genivaldo com a obra tremenda, e outros estados. Vamos colocar aqui, trazer os pastores para estar junto falando da obra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, estar aqui mandando um abraço aqui para os irmãos aqui. Gilson Matias, Deus abençoe, glória a Deus por isso, Deus te abençoe, pastor, Deus te abençoe poderosamente. Jefferson, Deus abençoe, o Jefferson lá de Portugal está aqui mandando um abraço, Deus abençoe a todos os irmãos. Jonathan Queiroz, Deus abençoe. Ediane, Deus abençoe. Joabe, Deus abençoe.
a todos os demais irmãos que estão aí. Queremos agradecer a você que esteve conosco nesta hora. Quero agradecer ao pastor Eliseu. Deus abençoe, pastor Eliseu, poderosamente. Faça as suas considerações aos irmãos que ouvem. Qual a palavra que o senhor tem para dar para aquele que tem aí sede de fazer a obra de Deus e está aí nos ouvindo nesta manhã? Sim, eu quero agradecer por essa oportunidade. A você que está ligado, quero mandar um grande abraço ao pastor Edinaldo, que está ligado aí, Deus abençoe. Quero também mandar um abraço ao pastor Rodrigo Alain, a toda a Regional de Campo Limpo, que com certeza estão aí conectados. A minha fala, irmãos, é muito simples. Que você se deixe, que você aproveite essa oportunidade enquanto você tem de ser contribuinte, de fazer parte da obra missionária. Você não tem noção a bênção que você traz para a sua vida. Eu sou testemunha disso, já fiz vários projetos, vários votos com esse carnê aqui, ó, esse carnê missionário. E Deus honrou a cada palavra que eu pedia, cada coisa, cada projeto que eu pedia, a bênção de Deus. Então, dê a oportunidade de Deus fazer na sua vida o que fez e tem feito na minha vida e dos meus filhos. Meus filhos, para a glória de Deus, também são contribuintes. Vários irmãos que a gente tem, pastor, aberto essa fala, porque assim, Deus está num plano que Ele quer lhe abençoar, e você está num plano que quer ser abençoado. O que precisa é essa ponte, às vezes uma coisa tão simples. Então, se tem uma coisa que mexe, vou voltar a dizer, com o coração de Deus, com a mão de Deus, é a obra missionária. Estamos lá no Maranhão fazendo uma grande obra, na Venezuela fazendo uma grande obra. Agora, pastor, só mais um minuto. O pastor Edinaldo, ele ganhou um terreno na entrada de um condomínio, de um loteamento novo. Aí a pessoa falou para ele, qual o terreno que você quer? O lá de cima, para você ficar no alto, ou aqui? Ele falou, eu quero o primeiro terreno. Porque a entrada do loteamento do condomínio. Então, todo mundo que passar vai passar em frente à igreja. Então, o que ele fez, pastor? Ele abriu uma congregação numa vila perto, na Vila Esperança, Nova Esperança, Vila Esperança. Para quê? Para que essas pessoas já compusessem a igreja. Já está cheia a igreja. E já estão com doação, já a igreja levantada e já vai dar início. Então, dê a oportunidade. É uma bênção fazer parte dessa obra. Seja um canal de Deus. Seja um canal de Deus. Seja um canal de Deus. Se não pode ir, se não pode estar na obra, mas dê essa oportunidade. Olha o que eu estou falando. Dê a oportunidade de ser abençoado por Deus. Muito obrigado, pastor, Deus pela abençoe. oportunidade, por nos ter acolhido e nos dado a oportunidade de falar dos nossos projetos, dos projetos aí que o Senhor tem feito. Amém. Uma das coisas que eu ouvi, uma mensagem muito tempo atrás, um pastor venezuelano disse assim, procure ocasião para praticar a generosidade. Glória a Deus. Procure ocasião. E a missão é a maior ocasião para praticarmos a generosidade na obra de Deus. A maior. Como Paulo escreveu aos Filipenses. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Estamos encerrando aqui neste momento. Deus abençoe o pastor Mailton aí em Vitória de Santo Antão. Uma grande obra missionária aí em Vitória de Santo Antão. Deus abençoe, pastor Mailton, a todos os membros e obreiros de Vitória de Santo Antão. Deus abençoe o pastor Marcelo na Bahia. Deus abençoe aí todos os servos do Senhor Roberto em Cuiabá. Deus abençoe o pastor Alexandre em Campo Grande. Deus abençoe a cada um dos seus servos em nome do Senhor Jesus. Que Deus prospere a vida de vocês, que Deus prospere a obra da mão de vocês. Quero nesta manhã que a bênção de Deus esteja sobre o teu coração, tua mente. Quero que as mãos de Deus prospere o teu trabalho, a tua família, que a paz esteja sobre tua casa e prospere poderosamente em nome do Senhor. Vamos fazer a oração missionária aqui. O Senhor vai orar, pastor. Está aqui o nosso globo e aqui nós temos aqui os países todinho que os nossos missionários estão aqui e o Senhor vai orar em nome do Senhor e a sua oração vai alcançar essas pessoas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai,
em cuja presença estamos agora, Senhor. Pai ó poderoso. Deus, com as mãos, Senhor, sobre esse globo. Tu és Ó Deus maravilhoso. eterno, queremos pedir, queremos Tu és interceder por todos aqueles, Pai, Senhor. que em todas as partes do mundo Aleluia, tem, Pai. Senhor, estado disposto, Tu Senhor. és A grande, chama Deus. tem ardido, Senhor, para fazer a Santo tua é o obra. teu nome, O que eu Senhor. peço é a tua proteção, a tua bênção, Ó Senhor. Deus. Que caiam por terra as barreiras, Senhor. Ó Deus eterno, que os mantenedores possam Aleluia, chegar, Senhor. que a tua bênção possam chegar. Ó Deus, cuida da Provê, saúde Deus. dos missionários, cuida das famílias Tu és dos grande, missionários. Pai. Alcança cada um dos países que aqui estão, onde tem um teu filho, Pai, que está, ó Aleluia. Deus, disposto a fazer o melhor para ti. Ó Deus, cura as enfermidades. Ó Deus eterno, dá livramento, Senhor, durante este momento de pandemia. Ó Deus, e que o teu nome seja Aleluia. engrandecido, que as almas possam ser alcançadas, Pai. Eu sei que tem muitos países, muitos lugares, mas aqui nós, Senhor, oramos por todos, pedimos a tua bênção, tanto fora do Brasil como dentro também do nosso país, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Oramos por todos pela tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus, por fé oramos e cremos na vitória para a glória do teu nome. Amém. Deus Amém. abençoe. E graças Queremos a Deus. agradecer ao nosso pastor Elias, missionário Elígia, toda a diretoria de Perus e vocês que nos estiveram conosco até este momento. Deus abençoe poderosamente e até o próximo programa em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de desaparecer entre as nuvens, o Senhor Jesus deixou a ordem de fazer conhecido o seu plano de redenção por todo o mundo. Aqueles pobres pescadores da Galileia tinham de começar em Jerusalém, alcançar a Judéia, superar preconceitos para atingir Samaria e, finalmente, derrubar barreiras culturais e ir aos confins da terra. Assim como eles, reconhecemos que não há força em nós, mas entendemos que a nossa capacidade vem de Deus. Por isso, a Assembleia de Deus Ministério de Perus, por meio do seu Conselho Nacional de Missões, o CONAMP, tem se mantido fiel no cumprimento da grande comissão. Desta forma, temos sido usados pelo Senhor para alcançar lugares onde não há lucros a registrar, mas almas preciosas para resgatar. É o braço do Senhor, não a nossa força, que nos permite proclamar o Evangelho em 20 estados brasileiros, como Maranhão e Piauí, onde floresce uma igreja operosa, frutífera, alegre e que conserva a identidade missionária. Além da atuação nacional, Deus tem usado o CONAMP para surpreender além das fronteiras. O mover pentecostal tem alcançado vidas na América do Sul, América Central e Europa, com igrejas que crescem com consistência e fervor. No continente asiático, a populosa Índia também é solo fértil para a semeadura da boa semente. Na África, para onde nunca há filas de candidatos, vemos o Senhor levantar uma multidão de salvos em Moçambique e no Malawi, onde tem resplandecido em meio às trevas a maior igreja do Ministério de Perus fora do Brasil. Uma multidão simples que, enquanto não tem uma casa de oração para congregar, se reúne embaixo de árvores ou em campos abertos marcados por pó ou lama, mas que, quando tomados pelos salvos em Cristo, exala o bom cheiro de sacrifícios agradáveis ao único e verdadeiro Deus. Tudo isso é feito pelo Senhor usando a vida dos missionários de base. Milhares de irmãos e irmãs que nunca puderam ir ao campo missionário em outros estados e países, mas que são fiéis em suas contribuições. Assim, o CONAMP testemunha milagres todos os dias. Vemos Deus usar desde crianças a anciãos que contribuem com seus carnês e cofres missionários com tanto zelo e fidelidade que chega ao céu como um cheiro suave. Se você ainda não faz parte deste exército, aceite o convite do Senhor na seara e descubra a alegria de semear no solo mais fértil, o campo missionário. Faça a sua parte.
Contribua através dos cofres, carnês missionários e através de depósito ou transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, conta corrente 27415, dígito 1, CNPJ 63098552, 1000 contra, dígito 02. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus, ou através dos canais digitais em conamp.com.br/contribuir. Missões se faz indo, orando e contribuindo. CONAMP, Conselho Nacional de Missões do Ministério de Perus.